Eu quero convidar aqui para formar a mesa, convidar a Selminha Sorriso, que ela mudou o nome, gente. Ela não usa Selminha Sorriso fora do carnaval, mas ela é Selminha Sorriso para todo mundo. A querida porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis. Vou chamar meu querido amigo e mestre Luiz Antônio Simas, por favor. Professora pós-doc, doutora Helena Teodoro. Eu estava muito emocionada assistindo os nossos amigos falarem sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. E saber que em 2020 nós temos um desafio que é ratificar o que o povo carioca, o povo sambista, é de verdade. Um povo que tem vencido através da sua resistência, do seu amor por essa prática cultural, que é o samba. E falar das nossas ancestralidades. Que alegria poder saber que a minha escola também vai estar fazendo o papel dela, cumprindo a missão dela, contando um pouquinho dessa história. Não é toda, mas ela vai chamar atenção para o povo de rua, pedindo caminhos para a Beija-Flor, mas claro que também para o samba. Porque nós somos uma só bandeira, nós somos um só corpo. E se estivermos juntos, sempre seremos mais fortes. E é assim que tem que ser. Vencermos através da nossa força, da nossa união. Eu sou a Selminha, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui nesse momento marcante para a nossa história, para a nossa cultura. Eu sou porta-bandeira há 31 anos consecutivos e estou na Beija-Flor de Nilópolis cumprindo a minha missão com todo o amor do mundo, sendo a condutora junto com o meu mestre-sala Claudinho há quase 24 anos. E só tenho que agradecer mesmo a Deus e a todos os orixás, que eu sou filha de Oxum, dá para ver. Nota-se por mim, nota-se porque realmente eu ostento o meu fio de contas com tanto amor, com tanta gratidão por essa deusa que influencia a minha vida desde que eu nasci. A Beija-Flor contribuiu muito para essa história, para a nossa história do Carnaval da cidade do Rio de Janeiro, contou e encantou várias vezes com temas africanos. Eu vou citar a saga de Agotime, da Rainha Agotime, que foi em 2001. Ela fundou a Casa Nagô. É isso? Não. Não a Casa Nagô, a Casa das Minas. Vou falar Casa Nagô porque eu fiquei amiga do povo da Casa Nagô. Então, eu comecei a frequentar a Casa Nagô também. Então, marcou muito. Mas foi a Casa das Minas, lá em São Luís do Maranhão. E foi um enredo incrível. Ela quase foi a campeã de 2001. Aquele ano foi muito importante para mim, me marcou muito, porque foi meu primeiro ano desfilando como mamãe do Igor. Eu, que era uma mulher desenganada pelos médicos, não podia ser mãe segundo a medicina, mas quis Oxum que eu fosse mãe, sim. Foi a ela que eu recorri várias vezes, dizendo que meu grande sonho era ser mãe e mãe de um menino. E um belo dia eu descobri que estava grávida, estava gestante, e eu sei que foi um presente de Oxum para mim. Ele nasceu dia 9 de novembro de 2000. Havia uma interrogação se eu poderia desfilar em 2001 ou não, mas a minha escola acreditou que eu me recuperaria, que eu estaria bem, que eu poderia realmente continuar sendo a condutora ao lado do Claudinho do pavilhão nilopolitano. E aí eu desfilei em 2001, vestida de africana, uma roupa diferente dos dias de hoje, mas cumpri minha missão com o Claudinho, pontuamos 40 pontos. E foi o desfile que eu mais me emocionei, assim, um dos mais emocionantes na minha vida, porque eu era a porta-bandeira da Beija-Flor e eu era mamãe do Igor. Eu nunca vou esquecer desse desfile, que a Beija-Flor quase foi campeã, perdeu por um 10º, mas foi marcante aquelas senhoras na frente da escola, de pretas velhas, desfilaram agachadas o tempo todo, eram pessoas simples da comunidade, e que o mestre Laíla fez um trabalho muito lindo com elas. E foi um desfile que acho que ninguém vai esquecer. Porque ninguém esquece um desfile afro, né? Quem esquece? Ninguém, né? São desfiles tão marcantes, tão nossos, é tão da nossa raiz, da nossa essência, que nós não conseguimos esquecer. Cabe ressaltar também um outro grande desfile, que foi em 2007, Áfricas,
E a Beija-Flor já entrou e já saiu consagrada mesmo antes das aberturas dos envelopes. Vocês concordam com isso? Concordam, Simas? Áfricas foi... 2001 também, né? 2001 também ela era a favorita. Sim, mas não aconteceu. Mas a Áfricas foi um desfile que ela realmente contou com uma grandiosidade, com uma beleza, com a força, as nossas raízes. Eu costumo dizer, gente, que lá naquele templo sagrado, que é a Marquês de Sapucaí, ali moram os orixás. Eles escolheram ali para habitar. Eu posso estar muito equivocada, mas eu tenho uma sensação de que ali é um lugar tão místico, ali é um lugar tão diferente. Eu acho que o Machine consegue vivenciar isso quase um ano inteiro. E quem desfila, quem vai ensaiar, quem desfila principalmente no dia, né, com as suas escolas, entendem que ali é um momento diferente. Quando você faz a curva, muda tudo. A energia é diferente. Os resultados são diferentes. E eles escolhem a escola que vai ganhar. Mesmo que alguns não concordem, tem uma escolha mística ali. Não pode ser normal. Então, eu costumo dizer que eles escolheram ali para habitar. Ficam felicíssimos com essa manifestação que é nossa, mas que é a herança deles. E escolheram também a Cidade do Samba para habitar. Quem vai à Cidade do Samba, em determinado horário, sente uma energia muito positiva. Porque a criação realmente começa dali. Começa ali e se concretiza na Marquês de Sapucaí, que é uma rua, né, incrível, e não é nada por acaso, né? Os nossos ancestrais estavam ali, resistiram, se uniram, venceram, comemoraram, se esconderam, confraternizaram, mas estavam ali, naquele espaço sagrado ali do centro da cidade. Eu estou emocionada, feliz. Chorei com as palavras da Evelyn quando ela disse que de todo mundo, né? É um espaço social, a quadra de uma escola de samba. O samba é democrático, aceitamos todos, recebemos, não discriminamos ninguém, mas o samba é negro. E nós temos que lutar por isso todos os dias. Não podemos deixar em nenhum momento a política, os interesses, né, de determinadas pessoas nos deixem tristes, apagados, não querendo resistir por mais uma vez, ou por outras vezes que teremos que resistir. Porque se lá atrás houve uma resistência, nós chegamos até aqui, devemos continuar acreditando nos nossos sonhos. Tá bom? Viva o samba. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho, porque o samba... O samba transformou a história da minha vida. Sou oriunda de comunidade também, da comunidade de Parada de Lucas. E o samba transformou a minha vida. Então, tudo que eu fizer hoje é muito pouco perto do que eu recebi ao longo desses anos. São 49 anos. E eu recebi muitas bênçãos, muitas felicidades. Tive muitas oportunidades. Conheci o exterior com ele, com o mestre Haroldo Costa. Tive muitas felicidades mesmo, como passista, como porta-bandeira, como modelo. Mas isso através do samba. Como é que eu não vou ser grata a essa manifestação, a essa prática, a essa gente que muda a história não só da Selminha, mas de muitas vidas? Como eu não vou agradecer o tempo todo e olhar para cada um de nós, cada um de vocês, com respeito devido? Não vamos nos curvar a ele, vocês sabem de quem eu estou falando, a nenhum como ele. Nós somos muito mais fortes. Muitíssimo, muitíssimo obrigada. Eu vou passar a palavra para a grande mestra, a essa mulher incrível que eu sou fã, que eu a chamo de mãe, que eu reverencio. Somos fãs. Não somos fãs da Helena Teodoro? Então, uma salva de palmas para ela. Boa tarde para todas e para todos. A benção para os meus mais velhos, se bem que eu acho que eu sou a mais velha aqui. Não, tem o Haroldo. Haroldo, a quem eu devo todo o meu conhecimento na área de cultura negra. Foi ele que me recebeu adolescente na Rádio MEC e que fez com que eu me interessasse profundamente pela nossa tradição cultural fora do Brasil, em África, e que é um grande amigo e um grande parceiro. Eu quero saudar também os mais novos, os meus alunos da UFRJ,
e de outras universidades, fazem parte da LUPA, da Liga Universitária de Pesquisadores e Artistas do Carnaval, e a todos os amigos que aqui estão, alunos e ex-alunos, né, Paulinho? Eu lancei um livro em dezembro sobre o Martinho da Vila, que é um estudo de 30 anos de um homem negro. Porque eu queria chamar a atenção de vocês que, quando a gente pensa nas escolas de samba, nós temos que pensar em como as escolas de samba surgiram no meio de uma balbúrdia, de uma grande confusa confusão, como diz o Felipe Ferreira, que era o carnaval, colocando corda em torno de uma comunidade que era invisibilizada o tempo inteiro. Essa comunidade, a comunidade negra. Foi a corda que os baianos fizeram nos ranchos, nos blocos, nas escolas de samba, estabelecendo uma maneira de ser, de pensar e de agir. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, e é isso que eu coloco como reflexos no espelho do Martinho da Vila, que ele representa, para mim, representou na tese de doutorado o homem negro no Brasil e representa nesse livro uma reflexão sobre o papel da cultura negra na história do nosso país. Uma coisa que eu quero pedir a vocês é que nós possamos nos aprofundar muito no sentido de cada um dos elementos que compõem a instituição cultural escola de samba. A escola de samba, ela é um processo que traz um grupo de pessoas que acreditam na vida, que têm fé no outro, que acreditam no seu território, na sua realidade, dizendo que eu estou aqui, eu existo, esses são meus valores e vocês vão ter que me aturar. Eu tive a minha iniciação no candomblé junto à mestre Agenor Miranda, do Axé Afonjá, e a mestre Didi, que era do Axé Afonjá e depois do Ilê-Achipá. E o mestre Didi tem um livro que se chama A História de um Terreiro Nagô, onde ele conta como, em 1917, ele leva para a rua um afoxé Pai Burocô, como forma de reagir contra a intolerância religiosa na Bahia em relação às comunidades de candomblé. E ele sai com afoxé, Pai Burocô, imitando Gandhi. E aqui no Rio de Janeiro saem os filhos de Gandhi, cantando, tocando e representando a sua religião de rua, o Ijexá, reverenciando a sua tradição religiosa. Conversando com o mestre Didi e com Domingos, que era um ogé da ilha de Taparica, o Domingos disse: eu conheço muito bem o Rio de Janeiro, eu fui fazer assentamento de Exu em quase todas as escolas de lá. Porque, na verdade, a gente esquece. Como disse o meu Babá Ivanir, nosso Babá Ivanir, foi o Spinelli Rosa que inventou o concurso das escolas de samba. E, na casa de Tia Ciata, onde muito se comeu, se dançou, se rezou e se brincou, que nós tivemos uma outra maneira de entender a vida, sabendo que, apesar de todas as dificuldades, das discriminações e dos sofrimentos, a gente
pode vencer as dificuldades. A gente tem um Exu Bará que nos permite transformar o mundo. E esse sentido de transformação é presente nas escolas de samba. O que é um barracão de escola de samba? É uma fábrica de sonhos, é um lugar de transformação, é um lugar onde você transforma saco plástico em mar, onde você pega materiais que nunca foram usados na Escola de Belas Artes e transforma numa obra de arte linda. Dou muita atenção e parabéns aos carnavalescos, mas o espírito das escolas de samba estão exatamente na nossa capacidade de transformação, de manutenção da vida e, principalmente, numa figura de aula obrigatória, que são as baianas, que deram uma outra visão de mulher na vida brasileira. As baianas tiram o estereótipo da mulher do cinema americano para um outro papel, um outro sentido de ser mulher. E, inclusive, nas roupas da baiana, tem toda a afirmação do que a nossa querida Selminha fala, como mãe do Igor, da maternidade, o sentido da capacidade de transformação, o sentido de dar vida ao que dá morto quando cozinha, porque a escola de samba faz com que o sagrado entre pela boca. Se a gente for pensar o que se come no Império Serrano, o que se come na Portela, o que se come no Salgueiro, são coisas completamente diferentes, estão ligadas aos seus orixás. Não tem nada que aconteça na escola de samba, e é isso que a gente não pode perder de vista. As escolas de samba são instituições culturais negras, são instituições culturais religiosas, no sentido de ligar a gente com a nossa ancestralidade e com o lugar de onde nós viemos. De uma outra maneira de ver o mundo, que não é um mundo de sim e não. Não é um mundo de certo ou errado. É um mundo onde, entre tudo que pode, não, que deve ou não deve, tem tudo aquilo que pode acontecer. É um mundo onde a gente tem, como disse o nosso companheiro Marcelo Reis no início, fazer a ligação entre o Aie e Orum, que é o Exu, é a minha capacidade de dizer que amanhã tem que ser diferente do hoje, eu mantendo aquilo que foi bom no ontem. Então, ancestralidade, territorialidade vai determinar que eu entenda a diversidade. Quando eu vejo os diferentes orixás, eu vejo diferentes maneiras de ser e estar no mundo. Eu sou água, eu sou terra, eu sou fogo, eu sou ar. E todos nós também somos, mas essa forma de arrumação é diferente. Mas todos precisam do ar para respirar, precisam do fogo interno para estar vivos, precisam da terra para ter a constituição dos seus corpos, e precisam da água para poder ter sangue, para poder ter saliva, para poder gestar, para poder gerar, para poder transformar. E a gente usa todos esses elementos dentro de uma escola de samba. Todos os encontros festivos têm que ter sempre o sagrado entrando pela boca. Não é à toa que temos salgadinhos, docinhos ou coisas que valham aqui nesse auditório, porque toda reunião de confraternização de negros é um ebó de boca, é um encontro de alegria, onde a felicidade transborda pelos olhos e a alegria entra pela boca também. As escolas de samba representam isso, representam um espaço de encontro, um espaço onde a aldeia se vê e onde a aldeia entende que todos são importantes e que eu preciso dessa aldeia toda para formar uma criança. E que um adulto só se transforma num verdadeiro adulto quando ele entende a importância da sua participação no teu território. E aí nós temos uma grande rio homenageando o Joãozinho da Gomeia. A gente tem um salgueiro, meu salgueiro querido, né, Eduardo?
que durante anos e anos e anos, com o professor Júlio, trazia ao vivo e a cores o patrono do salgueiro, o Xangô. Não é à toa que a bateria do salgueiro é chamada da Furiosa, por conta do Alujá de Xangô. Então, como é que nós vamos deixar que haja uma descaracterização de uma instituição cultural que só existe porque tem bases de sentido de liberdade, de transformação, de criação? Não existe em nenhum outro lugar do mundo, nenhum tipo de instituição que consiga reunir poetas, artistas, sambistas, pintores que possam pensar, criar música, criar fantasia, criar uma nova forma de contar sobre seu grupo, como nas escolas de samba. Quantos sambas, enredos concorrem para que um seja escolhido? Isso é desenvolver a criatividade no grupo. Isso é fazer também que haja oportunidade para que todos possam mostrar a diversidade de sua potencialidade. Uns cozinham, outros costuram, outros iluminam, outros cantam, outros dançam, outros bordam, outros desenham. Se você parar para pensar, a escola de samba funciona o ano inteiro, para todas as pessoas, e ainda tem pessoas, como é o caso do Martinho da Vila, do Dominguinhos do Estácio, do Neguinho da Beija-Flor, que mostram uma maneira de viver em África que caracteriza cada um pelo seu território, que faz com que a gente entenda que família são aquelas pessoas que estão junto com a gente nas boas horas e nas horas ruins, que sabe que se chegar de madrugada na Marquês de Sapucaí, o Machine está lá para mestre sala e porta-bandeira ensaiar. E que sabe também que samba é a dança da reza. E que sabe também que quando uma porta-bandeira como Selminha carrega uma bandeira, ela sabe o papel que ela representa. Ela não é uma sambista, ela é aquele elemento que carrega os valores da comunidade e que energiza a comunidade com a bandeira dos seus ancestrais, protegida pelo seu parceiro, que reverencia o seu ser mulher, a sua capacidade de mostrar a continuidade histórica do seu grupo, e que vai desfilar norte, sul, leste, oeste, em todos os sentidos, levando a energia daquele grupo, mostrando o axé daquela comunidade, dizendo: nós somos, nós existimos, não tem nada de inferior em cada um de nós somos poderosos. E toda porta-bandeira sabe disso. E todo mestre-sala sabe da importância que tem. E o sentido de pertencimento que a gente tem dentro de uma escola de samba é que dá alegria e faz com que a gente tenha orgulho de ser brasileiro. Gente, é muito importante que a gente saiba que, logicamente, temos que fazer alianças. Nós temos que ter muito cuidado. Joel Rufino dizia: ser gangazumba, conciliar com um governador e ser traído, ou ser zumbi, não conciliar e ser morto. Não sei, mas que a gente tem que caminhar e que tem que lutar pelo que a gente acredita, isso nós temos. E é por isso que reverencio Martinho da Vila, que criou a Kizomba, que logo no seu primeiro ano, nos anos 70, em resposta a Sérgio Porto, que fez um show do Crioulo Doido, faz um primeiro disco de samba dizendo: nem todo crioulo é doido, que vai reverenciar as baianas, que vai reverenciar o pessoal daqui e o de lá, nas suas músicas, que vai homenagear Congada com Madalena do Chucu, que vai fazer com que nós entendamos que o sambista é também um sonhador, um criador,
com os seus 15 livros publicados, fazendo com que a gente entenda que é possível conciliar a alegria de viver com cotidiano, com criatividade, com amizade, com tudo de bom, se juntando a todas as coisas ruins que acontecem, porque isso faz parte do viver. Eu só posso saber o que é bom se tiver o ruim, para eu poder comparar. Mas eu sei que eu tenho um Exu que vai fazer com que eu supere. Então, eu tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês, dizendo: canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza para lá. Canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar. Pode demorar, mas a vida vai melhorar. A vida vai melhorar. A vida vai melhorar. Que honra, né, para mim estar no meio desses dois. Nossa, alguém está registrando? Eu não posso perder. Tem a foto? Agora eu vou passar a palavra para outro grande, essa grande personalidade. E é um cara que todo mundo é fã, inclusive eu. Estar ao seu lado é uma honra, é um privilégio muito grande. Ele é historiador, é escritor, terá 15 minutos. Será que ele vai cumprir? Eu espero que não. Eu espero que ele ultrapasse os 15 minutos, não é isso, gente? Para vocês, e com vocês, Luiz Antônio Simas. Aplausos. Boa noite. Primeiro, agradecer o convite da organização. Segundo, dizer que é uma honra estar aqui na frente do nosso mestre maior, né, Haroldo Costa. Mas tem que ser. E eu sei que eu tenho a felicidade de ser do júri do Estandarte de Ouro, e Haroldo é um decano nosso no Estandarte de Ouro. Então, são dias de aprendizado. A gente que, nos nossos debates, né, ali na hora de dar o estandarte e tal, é sempre uma referência que a gente tem, é um prazer. A Baivani aqui, todo respeito. Dona Helena, que me emocionou profundamente quando me chamou para fazer a apresentação desse livro do Martinho, que é um livro excepcional, é um livro de referência, acho da maior relevância para se entender a cultura da cidade, né? É uma honra absoluta estar aqui. E eu é que reverencio todo mundo aqui, a querida Selminha, porque, a rigor, eu sou um historiador, e eu costumo dizer uma coisa: quando perguntam assim, Simas, você é um historiador especializado em história africana? Eu falo, não. Você é um historiador especializado em história negra? Eu falei, não. Você é um historiador que estuda o quê? Eu estudo a cidade em que eu nasci, o Rio de Janeiro. Só que quando você começa a estudar a história do Rio de Janeiro, você vai concluir uma coisa básica. Você vai estudar a história de uma cidade que foi civilizada pelos saberes que vieram do outro lado do Atlântico. Então, você pensar, se você tira da cidade do Rio de Janeiro as referências fundamentais das culturas africanas, sobraria o quê para eu estudar na cidade? Não sobra nada. Então, quem trabalha com história e quem trabalha com história do Rio de Janeiro vai perceber isso. É uma cidade portuguesa? É uma cidade portuguesa. É uma cidade judia? É uma cidade judia. A trajetória das polacas é fundamental. É uma cidade cigana? É uma cidade cigana. Os ciganos da Praça 11, os ciganos que foram para o Catumbi, os ciganos que vão para Ramos. Doutor Oswaldo Macedo, cigano e presidente da Imperatriz Leopoldinense. Mas é uma cidade profundamente africana, profundamente negra. E aí, para não me estender muito e ligado, eu vou ficar no tempinho, porque eu quero ouvir o mestre Haroldo, em relação à história das escolas de samba, o que eu poderia dizer, basicamente, é o seguinte: já que a gente está discutindo os enredos desse ano, né, a questão de Tata Londirá na Grande Rio, eu quero defender uma ideia aqui, que é a seguinte: eu até dei uma entrevista para essa reportagem do Globo, mas eu acabei falando uma coisa que não saiu, que foi o seguinte:
Todo desfile de escola de samba é negro, independentemente do enredo, né? Então, o desfile de escola de samba é negro. A escola de samba pode desfilar com iogurte, ela pode desfilar com Dom João VI, ela pode desfilar com extrato de tomate, ela pode desfilar com companhia aérea, mas a grande e sublime questão aí é que, por mais que às vezes as escolas de samba tentem fugir disso, todo desfile de escola de samba é uma manifestação da cultura negra. Por que eu estou dizendo isso? Para me atentar mais à questão histórica, a primeira vez que um orixá é citado explicitamente no desfile de escola de samba do primeiro grupo, orixá, é tardio, é 1966, quando o Império Serrano cita Iemanjá, no enredo Glórias e Graças da Bahia, samba de Cila de Oliveira e Joaci Santana. Né? Saravá, saravá, herê de Abelcutá, em louvor à rainha do mar, Iemanjá, Iemanjá. 66. O primeiro enredo monotemático, completamente vinculado às religiosidades africanas redefinidas no Rio de Janeiro, ele só vem ali na virada para a década de 70. Misticismo da África no Brasil, Império da Tijuca, que, aliás, é um enredo completamente macumbado, porque fala de orixá, porque fala de enquice, porque fala de tudo isso, né? Um samba, inclusive, que cita um ponto de macumba, samba lindo. Lua alta, sol constante, ressoam os atabaques, lembrando da África distante, e o rufar dos tambores no alto da serra, personificando o misticismo que aqui se encerra. Saravá, Pai Oxalá, que meu samba inspirou, saravá, todo o povo de Angola, agô, agô. Aí entra o ponto. Lá na mata tem mironga, eu quero ver. Lá na mata tem um coco, nesse coco tem dendê, lá na mata tem mironga. Aí emenda com outro ponto. Tem areia, oh, tem areia no fundo do mar, tem areia, oh. Tem samba do Marinho da Muda, né? O Império da Tijuca. Então, esse é o primeiro enredo monotemático sobre orixá, é Arranco do Engenho de Dentro, com Logum, o príncipe de Efã. 2 anos antes de Imperatriz Leopoldinense fazer a Robobô e a Lenda do Arco-Íris, né? O Chumaré, em 79. Então, a Unidos da Ponte faz depois, no início dos anos 80, faz oferendas, faz uma opção de coisa, e aí vai, oferendas é bonito pra caramba, né? Oferendas para Parechu, vou cantar um pedacinho final. Parechu e Pombagira, tem marafu e dendê, muitas flores e pipocas, para o baluaê, para o chumaré, creme de arroz e milho, pra Inhaçã, o acarajé, Pai Oxalá, nosso canto de fé. Tem a Malapa Xangu lá na pedreira, tem Caruru por cereja, tem brincadeira. Tem a Malapa Xangu lá na pedreira, tem Caruru por cereja. E pra Oxóssi, milho cozido no mel, oi no mel, mãe Oxum molocô, pra Nanã, Sarapatel, e tem mel de abelha, rosas brancas e manjar, oferenda atrás a ponte, em louvor às aves da Maria de Oxé, Oxé, enfim. Mas, de qualquer maneira, por que que eu comecei assim? Na verdade, esse rápido panoramazinho ali o que foi? O enredo Mário Barcelo, seu Mário Barcelo de Candomblé de Angola, Babalorixá de Tata de Inquice. Aí o que acontece? Por que eu comecei fazendo essas pequenas digressões sonoras? Porque, aparentemente, então, a temática dos orixás, dos inquices, né, dos voduns, é tardia na história das escolas de samba. Mas eu trabalho com a ideia de que, na verdade, não é. Por quê? Porque a gente tem que entender escolas de samba, e Dona Helena ensina isso, e Haroldo ensina isso,
As escolas de samba trabalham com uma pluralidade de gramáticas que não são aquelas gramáticas apenas normativas. Eu escrevi, só para dar um exemplo disso que eu queria dizer, eu escrevi um livro em 2012, eu estava até com ele aqui, um livro sobre a história da Portela. E quando eu estava praticamente terminando esse livro, chama-se Tantas Páginas Belas, Histórias da Portela. Eu estava praticamente concluindo esse livro, e a gente que trabalha fazendo livro, fazendo essas coisas, a gente sabe perfeitamente bem que, às vezes, a gente fica... Porque você nunca termina um livro, você abandona, né? Então, vou ter que abandonar, senão isso não vai sair publicado nunca. E aí, de vez em quando, você quer fazer uma coisa a mais, e você bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu criei uma confusão para mim. O livro já estava praticamente pronto quando eu fui entrevistar alguns mais velhos da bateria da Portela, o velho Timbira, falecido, muita gente ali da bateria da Portela. E aí, isso criou uma encrenca para mim, por quê? Porque a bateria da Portela, ela foi batizada no dia 20 de janeiro de 1928. É o dia do batizado da bateria da Portela. E o 20 de janeiro, que nas macumbas cariocas, né, é o dia de Oxóssi, é o dia de Mutalambô, né, é o dia do caboclo, daquele pessoal todo. E aí, a bateria da Portela, por ser do dia 20 de janeiro, ela é dedicada ao Oxóssi, ela é dedicada ao Odé. E aí, conversando com os velhos da bateria da Portela, vira-se um para mim e fala, é por isso que a Portela bate o aguerê. E aí, naquele momento, me deu aquele toque falando, pô, isso vai modificar toda a minha linha de estudo. Por quê? O agueré, a gente sabe, é o toque de Oxóssi nos candomblés de Queto, né? O agueré conta a história de uma caçada numa floresta africana. Naquele momento, eu comecei a redefinir a maneira até como eu olhava para a escola de samba. Por quê? Porque se você pega os enredos da Portela na década de 40, na década de 50, não tem nenhum enredo da Portela que fale, que aborde uma temática vinculada à cultura afro-brasileira ou afro-carioca. A Portela desfila com 6 datas magnas, a Portela desfila nos carnavais da Vitória falando do Brasil na Segunda Guerra Mundial, mas aí eu costumo dizer o seguinte, a Portela até hoje, independentemente do enredo que ela faça, e mesmo que muita gente da Portela não saiba, a Portela vai estar batendo para Oxóssi durante 1h30 de desfile. Porque o agueré está ali, porque o som está ali. Aí uma vez me perguntaram, ué, mas será que os portelenses sabem que estão batendo para Oxóssi? A minha resposta foi, o importante é Oxóssi saber. Né? Esse aqui é o elemento fundamental. Se Oxóssi souber, você sabendo ou não, não interessa. Então, o elemento crucial dessa história, eu acho, é entender que todas as gramáticas formativas do processo de construção das escolas de samba, elas passam por essa questão. Porque se toda diáspora, qualquer diáspora, é um empreendimento de catástrofe, de quebra de sociabilidade, de quebra de identidade, de sequestro da história, se toda diáspora faz isso, toda cultura de diáspora é um empreendimento de recriação disso tudo. A diáspora é uma coisa, a cultura de diáspora é outra. A diáspora sequestra a história. A minha história nunca foi sequestrada porque eu tenho o privilégio da cor da pele. Eu sou branco numa sociedade estruturalmente racista, né? E isso me dá o privilégio, e é por isso que eu acho que a questão que eu tenho que pensar sobre o racismo brasileiro é a questão da branquitude, é a que me cabe. Eu não penso a negritude, eu penso a branquitude porque o meu lugar sempre foi um lugar privilegiado nesse processo, né? E é o que Fanon dizia, a gente consegue superar isso, se for superar, quando o negro refletir profundamente sobre a negritude e o branco refletir sobre a branquitude. Esse é um detalhe fundamental. A minha história não foi sequestrada, mas a história dos descendentes das pessoas escravizadas foi. Nós sabemos, quando estudamos história da escravidão, que aqui no Brasil você definia a presença dos escravizados pela nação. Ele é Mina, ele é Angola, ele é Moçambique, ele é Guiné. Mas essa questão das nações não correspondia às etnias africanas.
Ela correspondia ao porto de onde saía o navio negreiro. Então, aquele que era chamado de Moçambique, ele era chamado de Moçambique porque o porto do qual o navio negreiro saiu ficava na costa de Moçambique. Agora, a etnia dele foi um processo que foi sendo perdido, foi sendo sequestrado, foi sendo diluído. Eu sempre que posso falo da famosa resposta de Cartola quando perguntaram: Cartola, de onde você veio? E o Cartola responde: de Mangueira. Parece uma resposta muito simples, mas ela guarda um complexo civilizatório da maior importância para a gente pensar. Porque Mangueira ocupa para Cartola a identidade, a sociabilidade, a construção de laço de pertencimento ao território, tudo aquilo que foi roubado de um antepassado dele lá atrás. As escolas de samba falam sobre a corporeidade, porque a maneira como o samba lida com a corporeidade propõe uma ruptura com a maneira como a corporeidade é vista pela reflexão cartesiana ocidental. O que se diz da corporeidade no cogictum ocidental é o seguinte, que o cérebro emite, né, comandos para o seu corpo, e a partir daquilo que o cérebro emite, o seu corpo vai. Quando perguntaram a mestre Pastinha e a Mané Garrincha sobre isso, os dois, curiosamente, deram uma resposta muito parecida. Garrincha, quando perguntaram como é que ele driblava, ele dizia: eu tenho que ficar atento porque o meu corpo está pedindo para eu fazer uma coisa e a minha cabeça tem que estar boa para eu entender o que o corpo está querendo fazer. Pastinha dizia isso também. Capoeira é a boca que tudo come, por quê? O corpo quer fazer uma coisa e a tua cabeça tem que estar lá para entender o comando que o corpo está dando. Isso é uma inversão completa. O corpo de uma passista que passa uma avenida inteira desfilando é um corpo que assume o protagonismo e o comando. O corpo de uma porta-bandeira que gira, de uma baiana que gira, por mais que elas estejam absolutamente bem preparadas, saibam o que vou fazer, tenham todo o movimento preparado para aquilo, mas tem um protagonismo do corpo. Porque se você não deixar esse corpo falar, né, a coisa não vai andar. Então, as escolas de samba trabalham com essas gramáticas o tempo inteiro. O tambor fala, o corpo fala, a passista fala. Tudo ali está emitindo uma série de comandos, está elaborando uma série de discursos que vão além do que está sendo dito num samba enredo, que vão além do que está sendo escrito numa sinopse, que vão além do que está sendo apresentado no espetáculo visual a partir da percepção do carnavalesco. É fundamental que tenhamos enredos como o enredo da Grande Rio, é fundamental que tenhamos enredos que falem do indígena, que é muito invisibilizado, inclusive nas religiosidades, porque o que tem de indígena nas religiosidades afro-cariocas e brasileiras é muito forte também, né? Tudo isso é muito relevante. É absolutamente fundamental que Grande Rio cante Tata Londirá, cante Joãozinho da Gomeia. Porque Joãozinho da Gomeia era o caboclo, Joãozinho da Gomeia era o Tata de Inquice, Joãozinho da Gomeia foi aquele que fez o fluxo, a ponte entre o mundo iorubano, né, e o universo fabuloso e muitas vezes invisibilizado do banto, que é o elemento civilizador importantíssimo do Rio de Janeiro, né? Joãozinho da Gomeia foi aquele que conheceu os segredos da Jurema Sagrada, a Jurema que é tapuia, a Jurema que é, se existe uma religião primaz do Brasil, a religião primaz do Brasil é a Jurema, porque ela está aqui 1000 anos antes de chegar o primeiro português. E era a religião dos tapuias brasileiros. Então, isso é absolutamente fundamental, isso é crucial, mas é importantíssimo que a gente tenha consciência, que as escolas de samba tenham consciência de que elas sempre estarão inseridas num contexto em que elas falam sobre os saberes africanos redefinidos no Brasil, por mais que elas não saibam. E se perderem essa consciência, morrem.
porque pode morrer, né? O grande antropólogo Eduardo Viveiros de Castro tem a frase que aqui todo mundo é índio, exceto quem não é. No mundo das escolas de samba, eu quero concluir dizendo isso, parafraseando ele. No mundo das escolas de samba, todo mundo é macumbeiro, exceto quem não é. E não é aí, é no sentido de que se você não se assumir no mundo das escolas de samba como herdeiro de um legado dos saberes afro-indígenas cariocas, você não vai ser nada. Não vai ter base de sustentação, não vai ser coisa nenhuma. Esse conhecimento vai ser diluído e vão morrer. Só para concluir, vamos falar com sinceridade, as escolas de samba estão fazendo enredos excepcionais porque estão em crise. E porque, em virtude da crise, não tem um bando de empresa maluca querendo patrocinar, e aí carnavalescos do porte de um Bora, de um Haddad, carnavalescos do porte de um Leandro Vieira, do João Vitor, né? Esses carnavalescos podem fazer os seus enredos autorais. Isso é importante que a gente diga, porque a gente tem que ter cuidado e aprender a lição dos anos 90, dos anos 2000. Porque daqui a pouco a situação pode melhorar e, quem sabe, o dinheiro começa a pintar de novo. Aí, quando o dinheiro começa a pintar de novo, não vai ser Tata Londirá, não vai ser o Tupinambá. Daqui a pouco vão querer fazer enredo de novo sobre extrato de tomate. Então, é absolutamente contundente que a gente tenha essa reflexão, que a gente tenha essa contundência mesmo na hora de falar disso, e mais, que a gente dispute não só a cidade, mas que a gente dispute também a própria escola de samba. A escola de samba tem que ser disputada pelo povo do samba, pela gente do samba, com o protagonismo da gente do samba. Eu assisto, eu me comovo, eu não destilo, porque acho que nem é meu lugar estar ali destilando. Às vezes que eu destilei, o meu corpo não está adaptado a isso, é uma catástrofe absoluta, né? Eu trago no meu código aquela dureza da branquitude, que é um inferno na terra, mas é a maior alegria conviver com o universo das escolas de samba, é a maior alegria me dispor a aprender, a ser civilizado, porque eu sou, por esse legado tão maravilhoso e que está aqui expresso nas figuras exponenciais que eu queria homenagear no final, deixando aqui minha gratidão, meu respeito absoluto em relação à escola de samba, né, à Dona Helena e ao nosso mestre maior, que daqui a pouco aí de novo vai ensinar, Haroldo Costa, com toda a reverência. Ele não gosta que a gente fale disso não, mas é o nosso mestre. Muito obrigado, minha gente. Eu quero fazer uma pergunta, posso? Ele cumpriu os 15 minutos? Não, graças a Deus. Nós amamos você não ter cumprido os 15 minutos. Não gostamos demais? Aprendemos muito, né, mestre? Bom, os nossos agradecimentos aos palestrantes, a todos vocês, né, que estão participando. Eles fizeram belíssimas apresentações que nos enriquecerão muito, né? Que vocês levem para casa de vocês, que vocês divulguem, já que nós temos acesso hoje ao mundo inteiro através de um toque no telefone. Tudo que vocês presenciaram aqui, todas as falas que vocês acham que sejam pertinentes, que sejam contundentes para propagar, para perpetuar a nossa cultura, que é o carnaval. Muito obrigada a todos vocês. Eu dou por encerrada a mesa. Que honra, né? Que chique. Passa a palavra para o nosso querido Marcelo Reis, que é o nosso mestre de cerimônia.